Olá, boa noite. Mais uma live do CNPP. Muito boa noite. Quem já entrou, me fala aí como é que tá. Se vocês estão me ouvindo, se tá ok, manda um ok aí pra mim, por favor. Essa noite, a nossa convidada é a Jerusa Guraki. Quem já tá online, me fala como é que tá, se tá dando para ouvir bem. Boa noite, pessoal. Aproveitem para enviar o aviãozinho para quem vocês acham que deve assistir a live. E alguém me dá um ok se tá me ouvindo, por favor. Se o som tá bem nítido. Boa noite, gente. Quem já tá entrando, aproveita para enviar o nosso aviãozinho, convidando para assistir a live de hoje. Tudo certinho? Obrigada, Kátia. Oi, Gê. A Gê entrou. Vou esperar a Gê me mandar convite aqui. Só aguardando a G. Oi, Oiê! Oi. Boa noite, tudo bem? Tudo. Tá som. Me ouvindo bem? Aqui. Vocês estão me ouvindo? Distante. Boa noite, Gê, tudo bem? Tudo com você, Sandra, como está? Tudo ótimo. Querida presidente. Apresentar, né? Aqui, para quem não me conhece, eu sou a Sandra Ribeiro, a diretora-presidente do CNPP, do Conselho de Normas Padrão do Método Pilates. E essa noite a gente tem a convidada especial, que é a Jerusa Guraki, na nossa 6ª live já. Só tem gente especial aqui nesse conselho. Uma live mais legal que a outra. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar a Jerusa, que também é uma amiga muito querida, muito competente no que se propõe, né? Com a empresa, como pessoa. É um prazer tê-la aqui nessa noite. A G, para quem não sabe, ela deixa eu até ler porque é longo, né, G? É comprido o seu cargo dentro do CNPP, né? Ela compõe a diretoria executiva do Conselho como diretora de gestão de marketing, publicidade, eventos e afins. Né? Que responsa, né? Dá até medo, uma baita responsa, mas que é a sua cara, né? É a sua cara. Eu acredito que quem te conhece sabe que você é uma pessoa que desempenha bem, né, no seu trabalho, pelo menos é isso que a gente vê. Então, eu acho que isso aí você tira de letra, né? Não sei. E vou falar para o pessoal, né, sobre as nossas regrinhas aqui da live. A gente tem 60 minutos de live, aí o Instagram nos corta. Eu vou tentar seguir aqui pelo relógio, mas pode ser que se cair, acontecer qualquer coisa, uma perda de conexão, a gente retoma e continua, caso pare no meio, alguma coisa assim. A gente vai responder as perguntas que foram enviadas por direct, por WhatsApp, durante a semana. E se alguém tiver alguma questão que queira perguntar, pode colocar aqui pra gente. A gente vai tentar responder ainda hoje, durante a live. Caso a gente não consiga, né, tanto a Jerusa como qualquer um de nós dentro do CNPP, dependendo do tema,
a gente consegue responder para vocês, tá? A pergunta posteriormente, tá bom? Tá tudo bem com a conexão, gente? Me parece que a Eu G sumi, né? caiu. Eu não sei o que Você aconteceu. sumiu. O rosto sumiu. Eu vou sair e Ficou entrar de novo. escuro. Só Tá, um minuto. tá legal. Tá bom. Então, quem quiser enviar alguma questão enquanto a G saiu e vai entrar de novo, vamos ver o que aconteceu com a conexão dela, tá? Eu vi aqui, me parece que já tem uma questão. Mas enfim. Quem quiser, só enviar, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo. Convidando a G de novo. Alguém viu se ela já entrou? Enquanto isso, aí, deu certo. Agora sim. Aí. A internet não tá muito boa hoje por aí, G? Eu tava preocupada com isso, mas acho que agora deu certo. Então tá bom. E queria que, em primeiro lugar, você se apresentasse. Eu acredito que muitos te conhecem, mas quem não conhece, saber a sua trajetória enquanto Jerusa no Pilates, como isso aconteceu, desde quando. Conta um pouquinho pra gente e também como empresária da área, tá? Bom, meu nome é Jerusa, mas todo mundo me conhece por G. E eu atuo já no Pilates, eu sempre tenho que parar de fazer a conta, mas são 18, 19 anos nessa área, assim. Eu conheci o Pilates através da dança, que na época era uma grande paixão, assim. Eu até caí. Eu sou educadora física, como a minha graduação é nessa área, né? Mas foi a dança que me levou para a educação física, onde eu morava na época não tinha faculdade de dança, então eu acabei indo para a área que era mais ligada a isso, né? E durante a faculdade eu trabalhei muito com dança e conheci o Pilates dentro do Festival de Dança de Joinville. E desde lá foi uma longa caminhada, né? Com muita experiência, assim. Quando eu falo que eu conheci o Pilates, eu estou falando de 98, 99. E era um Pilates, naquela época, praticamente só no solo, usando alguns acessórios. O trabalho com máquinas era um trabalho muito longe para mim, assim. Eu até ouvia falar, conhecia. A primeira formação eu nem mexi com os Isso em São aparelhos. Paulo? Não, foi lá em Santa Catarina. Joinville mesmo. E na época eu nem mexi com os aparelhos no começo, né? Mas até porque ninguém conhecia, né, o Pilates. Quando eu comecei a atuar com Pilates, eu atuei primeiro com solo, depois com bola. E círculo mágico, faixa elástica, foram vindo alguns acessórios, né? E eu fui realmente trabalhar somente com Pilates quando eu mudei para São Paulo, que fazem aproximadamente 13 anos que eu tô aqui. E daí começou toda essa história que você falou como empresária, tudo isso, né? Hoje em dia eu sou sócia da TC Pilates. A gente tem estúdios aqui em São Paulo, a gente tem uma empresa de cursos, a gente trabalha com uma parte de formação e aperfeiçoamento de professores, então em várias áreas que envolvem o Pilates, né? E atualmente só Pilates, praticamente, assim, né? Pilates, a gente fala Pilates e atividades afins, porque vira e mexe, a gente tá, por exemplo, uma das práticas que a gente atua agora bastante é Garuda, mas o Garuda é um filho do Pilates, né? Não é Pilates, e a gente até Sim. tem uma colocação que é engraçada, assim, e fala que chega um dia que o filho sai de casa e tudo que ele aprendeu com o pai e com a mãe, ele pode usar da maneira que ele quiser. E essa prática, ela tem um outro nome, justamente porque ela não é Pilates, né? Ela lembra, mas não é. Então, mas tem a ver. Justo, né? E a gente acabou conhecendo a prática dentro de congressos de Pilates, então eu não consigo separar muito, assim.
Mas é sim. isso. Que legal. Quando você fala a gente, é você, a Vivi, né? A Viviane Valles, que A também faz Vivi, parte do Biel, nosso escoteira. conselho. Sim, a É, Vivi tem cargo e tem trabalhado muito nas normas, né? Agora da formação, ela está super envolvida, assim, e sim. tá mergulhou de Logo mais cabeça. ela vai estar aqui com a gente também. Vai, vai. Ai, é muito importante. Ela sabe muito, assim, é muito legal que ela participe também e explane sobre tudo que ela está desenvolvendo ali dentro da associação. Acho bem importante. Todo mundo, né? Cada pessoa que está ali Sim, dentro vem com uma bagagem, vem com uma experiência, e tem sido sim. um aprendizado tão legal. A gente aprende tanto ouvindo os outros, olhando outros pontos de vista, né? Então, eu tenho me sinto muito Sim, honrada e grata esse compartilhar, né? É. por participar do CNPP. Um projeto que começou lá Que atrás, bom, e né, a gente Sandra? também, né? Todos nós, né? Enquanto a gente se reunia, né? E ficava discutindo, poxa, como que podia ser, né? Uns bons anos aí, que a gente nem imaginava que podia se transformar no CNPP, né, Gê? Aqueles bate-papos e aquelas reflexões, assim, foram É, tomando um corpo e hoje tá no que tá, né? Tá nessa associação é, linda, cheia de frutos agora, colhendo muitos frutos. sim. É. Bom, como que você, já que a gente está falando em CNPP, né? Como que você conheceu? Por que que você está nessa empreitada aí junto com a gente, né? E ocupa um cargo de extrema importância na construção de novos rumos para o Pilates no nosso país. Tá. O que me motivou, e como eu tenho uma amizade com a Sandra, com o Robson, antes mesmo da associação ser criada, como a gente estava falando antes, né, a gente conversava muito. E a gente via algumas questões que, ao meu ponto de vista, eram desrespeitosas, vou falar assim, com alguns profissionais que atuavam dentro da área. Um exemplo desses, e que foi que me motivou, foi o apoio aos bailarinos. Eu aprendi Pilates por bailarinos. E de repente eu via pessoas que tinham uma experiência muito mais larga que a minha, tinham um conhecimento muito maior, e eles serem impedidos de trabalharem aqui no Brasil pelo fato deles não terem uma graduação que era pelos conselhos reconhecidas. Aquilo me parecia muito injusto, assim, sabe? E foi surgindo essa vontade de fazer e mexer e entender como é que a gente poderia ajudar isso, assim. Pessoas, inclusive, muito próximas a mim estavam respondendo processos por prática ilegal de profissão e que eu acredito que não estava certo, assim, sabe? E apesar de eu sou graduada em educação física, tenho pós-graduação, tudo isso, poderia atuar, sou licenciada, bacharel, não tenho problema nenhum, assim. Eu poderia ficar na minha casa, dentro do meu estúdio. Como a E, maioria de nós, né, que está dentro do exato, conselho. trabalhando com isso. Mas me parecia muito injusto, assim, muito injusto. Sim. E uma outra questão é que fora daqui, fora do Brasil, né? E a gente teve a chance de estudar com pessoas profissionais que são maravilhosos. Pouco importa a graduação deles. O que importa é com quem ele estudou, a história dele. E você sabe que ele traz uma grande bagagem, né? Com o Pilates, assim. Então, eu via que a gente ficava questionando coisas aqui no Brasil e às vezes eu saía daqui e ia estudar em outro lugar, em outro país, ou esses próprios professores vinham para cá e ninguém nunca questionava qual era a graduação deles. Isso me incomodava muito, assim, né? E eram os meus maiores professores, ou assim, com quem eu mais admirava, assim. Então, tudo Referências, né? sim, as Inspiração. referências, exato. Isso não significa que eu acho que não é importante ter uma graduação, bem pelo contrário, assim. Foi dentro, por exemplo, no meu caso, da educação física e das pós que eu fiz nas áreas de
qualidade de vida, exercícios especiais, patologias, tudo isso que eu aprendi muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, quando vem algum gringo, a gente aprende, paga mó pau para ele e ninguém nem sabe a graduação. Depois de uns anos para cá, eu comecei a perguntar e eu descobri que pessoas que a gente admira muito e que aprende muito com elas são artistas plásticas, outros foram massagistas, né? Massoterapeutas, terapeutas só. Então, isso me chamava muita atenção. Então, o ponto principal foi esse, Sandra, que me moveu em motivar mais pessoas e a gente começar a agitar, assim. E daí foram muitas conversas, tentando achar os melhores caminhos para a gente construir, né? Eu fiz parte de outras associações no passado que a gente teve aqui no Brasil e que infelizmente não deram certo também. E então esse caminho de aprender com os erros e olhar para trás também o que não deu certo, tudo isso ajudou, eu acho, para a gente começar a construir o CNPP. É claro que tem pessoas ali que são fundamentais, que deram uma luz, como é o caso do Robson para a gente, né? Mostraram dentro da parte jurídica o que a gente poderia fazer, porque a gente imagina um monte de coisa, mas na verdade quando a gente entra em contato com o processo mesmo de legislação, vai muito além do que a gente compreende assim como mundo, do que a gente conhece, né? Então, isso foi o que me motivou assim a entrar no CNPP por uma questão de justiça. Talvez a palavra seja essa, assim. Eu queria ver a coisa acontecendo de uma maneira mais bacana, assim. Sim. E eu acredito mesmo na força desse grupo que está motivado e trabalhando de uma forma, doando o seu tempo, porque tem muita gente extremamente ocupada que faz parte do CNPP e que poderia estar olhando só para o seu umbigo, mas não, tá ali se doando. Você viu a hora que eu te mandei o e-mail? Eu vi. Da live? Era meia-noite. Aquela hora eu estava dormindo, mas eu tinha vergonha de te responder o horário que eu li ela. Porque eu li era mais ou menos umas 2 ou 3 horas depois que você me mandou, mas eu já estava acordada. Eu digo assim que hoje a minha agenda ela se divide em 4 pedaços, né? O estúdio, né? Também o instituto, o CNPP e tem mesmo assim, né? As partes e às vezes em um dia, né? Eu não consigo dar conta de tudo. Então ontem eu tinha que finalizar e mandar alguns e-mails para vocês e era meia-noite alguma coisa eu estava fazendo isso, né? Então é isso que você está falando, assim, cada um se doar, né? O pessoal que está cuidando das NPPs, Adriana Trota, Vivi, enfim, né? Também está tendo bastante trabalho, né? Eu vejo o trabalho. Muito. É muito legal. Muito, né? E assim, é uma coisa totalmente voluntária, né, Gê? Então, é uma doação nossa, né? Para o Pilates, que é o que a gente acredita, né? Então... Sim. E é por isso que a gente precisa tanto que todos os outros profissionais que têm essa mesma, né, essa mesma paixão, né, por Pilates e trabalhe com isso, que venha junto com a gente, né? E já pegando carona na tua finalização, você acredita que esse movimento do CNPP ele vai realmente agregar alguma coisa para quem trabalha com Pilates? Essa foi uma das questões, né, que a gente recebeu. De que forma? O que você acha desse movimento do CNPP? Bom, a gente falou no começo, né, que você falou assim que a gente somos empresárias do ramo e mesmo atuando, né, tanto tempo dentro dessa área, surgem muitas dúvidas, assim. E uma das coisas que eu achei muito legal dentro do CNPP foi aprender com colegas de profissão, de uma forma que todo mundo compartilha ali, ter um suporte de legislação para a gente trabalhar de uma maneira mais certa, mais correta, da maneira que o negócio tem que acontecer. Então, isso eu acho muito agregador, assim. Nós trabalhamos com formação de profissionais e quantas pessoas chegam para fazer um curso com a gente
estão super perdidas, assim, por onde começar. E então dá uma certa âncora, assim, dá um norte para a pessoa através de uma associação, que não é somente eu falando, assim, eu acho muito bacana. Então, eu vejo também esse um ponto super Sim. relevante. Então, isso pode, o CNPP, ele pode ajudar quem está entrando na área, tá? A ter esse norte, a entender como tem que se trabalhar da forma correta. Ele pode ajudar o praticante de Pilates. Então, os Porque, clientes, né? Isso que eu ia te perguntar. Isso. a gente vê tanta coisa assim. O Pilates deu um boom no país, né? A gente vê estúdio em cada esquina. Da mesma maneira que a gente vê um salão ali com cabeleireiro, manicure em cada esquina, eu acho que o Pilates está bem parecido, assim, de verdade. A gente até. Um dos espaços nossos é dentro de um bairro chamado Perdizes, aqui em São Paulo, tá? Zona Oeste. E a gente fez uma pesquisa de mercado e a gente descobriu que num raio de 1 quilômetro, Sandra, a gente tem 60 estúdios de Pilates. Nossa, É 1 quilômetro. A gente está num ponto, 1 quilômetro para um lado, para o outro. É muita gente. 60 Sabe? é muita gente. É muita E gente. dentro desses 60 estúdios, tem estúdios lindíssimos que fazem um trabalho assim maravilhoso. Tem estúdios regulamentados, que tem toda a documentação certinha, que fizeram, assim, pode passar a vigilância sanitária, tá tudo correto, sabe? A VCB de bombeiros, tudo como tem que ser. Mas tem muita coisa também que precisa ser desenvolvida. Muita gente que trabalha sem estar com a empresa regulamentada. Informalidade, né? Informalidade, sim. Tem muita gente que trabalha de qualquer maneira, sabe? É muito diferente, assim. Então, dentro desses 60 estúdios, você vai encontrar os mais diversos, os mais diversas opções ali de pilates, né? E Sim. deveria ser um tipo só de pilates, né? E daí eu fico pensando, o praticante, dele vai e conhece, ou começa a pesquisar sobre isso, joga lá no Google, acha um monte de estúdios. Eu Sim. imagino o quanto deve ser confuso para a pessoa, assim. Ela pode escolher Sim. por preço, É. mas ela pode escolher também por essa questão de qualidade, né? Então, É. é muito louco, assim, essa brincadeira. É. Esse boom do Pilates no Brasil fez a gente gerar muito emprego, circula muito dinheiro, a gente tem muitos profissionais trabalhando com Pilates, o que é muito legal, assim, porque a nossa técnica, ela é muito, muito bacana, assim, a gente pode ajudar tanta gente. Uma vez eu vi, eu não lembro quem é que me falou, mas é alguém do CNPP que falou a frase, assim, que eu achei divina. Em uma hora, a gente pode transformar a vida de um monte de gente, assim. E é bem por aí, né? Você recebe um É. grupo de pessoas, você cuida, assim. As pessoas hoje em dia, elas estão precisando de afeto, de cuidado, e o Pilates é muito gentil, gente. Ele é demais, assim. Eu sou tão Acolhedor, né? apaixonada pela prática e eu vejo que mesmo o profissional que não tem tanta informação, assim, ó, que teve uma formação mais rápida, mais leviana, mesmo sem conhecer tanto repertório, essas pessoas ajudam pra caramba o cliente ali na ponta. Agora, imagina se a gente transformasse isso numa filosofia de vida, assim, que a gente conhecesse tudo, o quanto poderia ser transformador. Sim. Vou entrar na outra pergunta que tem a ver com o que você está falando, né? Então, Tá? você considera importante criar um selo, né, de qualidade para a atividade como distinção no mercado de trabalho? Para o Eu acho que Pilates? sim. Eu acho. Eu já tive uma visão mais leviana da técnica, tá? Os primeiros anos que eu trabalhei de uma forma muito. Não sei se essa palavra é boa, assim, eu não sou muito boa com palavras, tá? Mas talvez leviana seja boa, assim.
uma visão mais simples da técnica, vamos falar assim. Eu nem tinha noção de tudo que poderia ser feito através dela. Eu acho que não é leviana, eu acho que é mais inocente. Boa, Eu gostei. também. Por que que eu falo que é inocente, né? Eu te conheço há bastante tempo e eu também passei por esse processo. E eu acho que é inocente por quê? Porque quando você acredita numa coisa e você não. Eu falo que eu não tenho compromisso com o erro, né? E eu posso mudar de ideia quando eu vejo que aquilo que eu estava fazendo, ou enfim, não era exatamente o que se propõe, por exemplo, dentro do método. Que eu acho que tem, me corrija se não for por aí o teu pensamento, né? Que eu acho que tem a ver com o que você falou antes. Como no caso de vocês. Vocês têm Pilates nas empresas de vocês e têm atividades afins, mesmo que tenham derivado do Pilates, como Garuda, por exemplo. Só que Garuda, vocês falam, é aula de Garuda, né? Sim. Aula no tecido, que eu sei que vocês têm aula no tecido acrobático, vocês têm outras aulas. Mas vocês não chamam tudo aquilo ali de Pilates e coloca dentro de uma mesma coisa, porque isso confunde o cliente, confunde o consumidor e polui o trabalho, o teu próprio trabalho, né? Até desvaloriza, né, Gê? Então, eu creio que nós viemos assim, de uma forma um pouco inocente e muita gente também, né? Não leviana, mas inocente. Ah, mas tem algum problema de chamar, né, de Pilates? Entende? Não é uma questão de ter problema, é a mesma coisa que chamar a Jerusa de Sandra ou a Sandra de Jerusa, porque não é a mesma coisa só porque a gente trabalha com Pilates, né? Ou o G e Vivi, são pessoas diferentes, não porque está na mesma empresa e porque são sócias, né? Então eu acredito que é uma forma inocente, talvez, né? Sim. Sua, eu já passei por isso. E acredito muitos profissionais hoje também estão um pouco nessa inocência, né? Porque ninguém quer fazer nada que não seja, né, o método. Então eu acredito que é uma certa inocência, né? Não, adorei essa palavra, adorei. Vou pegar já pro meu repertório. Inocência é ótimo. E Sandra, é uma inocência, inclusive, de, por exemplo, achar que eu tinha feito um curso de 2 finais de semana, porque eu já trabalhei com isso, assim, não posso esconder o meu passado. E achar que Eu isso estava também, já contei suficiente, isso. tá? Então, hoje em dia, quando você, voltando à sua pergunta, né, precisamos. Oi, gente, tudo bem aí com a conexão? Não sei se deu uma falhadinha. Alguém me fala. Não sei se foi comigo, se foi com a G. Alguém me dá um alôzinho, se tá tudo ok. A G saiu. Eu acho que é a conexão dela, gente. Vou aguardar de novo aqui. Acho que ela já tá entrando. Só um pouquinho. Aí, vamos ver. Aguardando a G. Tudo bem? Voltei! Oiê! Acho que foi minha conexão, gente. Eu acho que foi. Acho que foi. Desculpa. Bom, Tranquilo. deixa eu retomar aqui a linha de raciocínio. Então, a gente. Essa Falando do selo. já entrou no meu repertório. Essa forma. Você me perguntou se eu achava que era importante um selo, né? Sim. Hoje em dia, eu acho que sim. Hoje em dia, sim. Trabalhando e pensando em Pilates 24 horas por dia, atendendo um número de pessoas que eu jamais imaginei que a gente, sobre o nosso guarda-chuva ali, poderia. Formando um grande número de profissionais, assim, e atendendo quase todos os estados do Brasil que, graças a esse trabalho, a gente conseguiu chegar em todos esses cantos. Eu falo para você que sim, Sandra. Aquela inocência do passado faz um tempo que já morreu, assim. E eu sei da seriedade, do quanto é importante a gente realmente se especializar no método, sabe? Eu até, antigamente, eu usava a palavra técnica, chamando o Pilates de técnica. Técnica. Mas não é, né? É um método. Não é. É um método. Então, ele não pode ser mais uma técnica que eu vou tirando, assim, tipo,
da cartola e vou... Ah, não, hoje vamos fazer pilates. Não, hoje vamos fazer não sei o quê. Hoje vamos fazer não sei o quê. Ah, Eu posso agregar trabalhos dentro da minha prática ali. Mas ele é um método, ele é muito sério e ele, inclusive, ele pode ser muito lesivo. Você pode machucar muita gente se você trabalhar de uma forma irresponsável. Então, eu acho que sim. sim. É uma questão assim que por Segurança, né? responsabilidade e segurança, eu acho que cursos deveriam ter um mínimo ali, máquinas deveriam ter, os Sim, espaços temos essas questões aqui. deveriam. Temos, então não Sim, eu acho temos. que sim. Eu acho. Eu escuto também umas histórias assim trágicas, assustadoras de coisas que acontecem por aí com Sim, Pilates, assim. sim, Acidentes podem acontecer dentro do estúdio? Podem. Todo mundo está suposto a passar por situações, por acidentes. Mas existe muita irresponsabilidade, assim. Então, é isso que eu acho mais preocupante. Então, sobre o sim. questionamento, precisamos de um selo? Precisamos. Eu não sei exatamente qual é o nível, assim, porque daí é o que a gente está construindo dentro do É o que a gente está CNPq. construindo. Não tem uma Nesse verdade momento. absoluta, porque às vezes eu escuto a Não, opinião de uma outra pessoa e falo, nossa, faz sentido, eu nunca pensei nisso. Então, sim, tudo isso tem ajudado, assim, mas eu acredito que sim. sim. E olha, Principalmente, né, quantas cabeças a gente tem ali dentro, né? sim, De várias linhas, né? De vários elders aí de Pilates que colocam, né, o seu pensamento para a gente poder construir essas normas, né? Então não é algo muito fácil. não, não. Ainda mais porque está todo mundo trabalhando, cada um da sua maneira, então chegar num acordo nunca é fácil, mas toda essa construção ela é tão legal, eu acho É. importante, inclusive. E Até porque necessária, né? a gente está com um Pilates muito mais maduro, né? Vamos pensar, a gente já tem aqui no Brasil há 20, 30 anos o método. Então, Sim, agora, através dessa experiência, dessa estrada de tanta gente que faz um trabalho tão lindo por todo o país, eu acredito que sim, é possível a gente chegar nesses padrões, nessas normas para desenvolver esse selo, para desenvolver sim, essa qualidade. sim, sim. Você acha importante criar normas e regras além da formação também para a fabricação de equipamentos? Que entra um Sim, pouco nessa questão de segurança, né? sim. Até porque você começa a desvirtuar tanto equipamento que daqui a pouco ele também não é mais um equipamento de Pilates. Não é Então, eu acho mais que desde exato. do padrão, mas o que mais me preocupa é a qualidade das coisas. Porque às vezes eu estou comprando algo e eu acho que aquilo é legal, que eu posso colocar o meu cliente ali, e de repente isso pode se desmontar ou estourar, sei lá. Então eu Sim. acho importante. E daí E você vai pedir acontece. não É. vai, nunca saiu ali no Fantástico no domingo à noite alguém fazendo um teste se aquilo ali era seguro ou não, né? Como é que tem aquela associação que faz os testes para Tem. ver se esqueci o nome agora. Ah, eu Mas também. gente, como é? Bom, se alguém lembrar, escreve aí pra gente ali nos comentários, assim, se, por exemplo, um brinquedo pode ou não, seu filho pode ou não usar aquele brinquedo porque ele é seguro ou não. E a gente não Sim. tem isso, né? Então, E dentro metro, do aí a CNPP, Bu já escreveu. Obrigada, Bu, do é, metro. e, e dentro do CNPP, a gente está justamente pensando, né, e desenvolvendo esse selo também, né, Gê, para que tenha assim um padrão mínimo, né? Assim como nos cursos. Hoje mesmo a gente teve uma questão no nosso grupo de WhatsApp, né, do CNPP. A gente tem hoje 2 grupos, né, no WhatsApp de profissionais do Brasil inteiro. E tivemos uma pergunta sobre que curso, né? Eu quero fazer um curso, que curso que eu faço? Então, a gente está desenvolvendo as normas, né? Em breve a gente vai ter certinho esses parâmetros. A gente não vai indicar uma empresa, mas a gente vai indicar quais são, né, os requisitos mínimos que um curso de formação tem que ter, os requisitos que um equipamento de Pilates, enfim, um selo para isso também, né?
Então isso eu acredito que a gente acredita, né, na importância disso para todos nós, né, Gê? Sim. E talvez vai ajudar quem está entrando na área também, né? Porque tanta gente que Sim, cai de paraquedas ali no Pilates, então isso pode ajudar, assim. E sim, a deixar também os profissionais com um trabalho mais próximo, assim. Independente da linha, de que escola que eles vão estar atuando, mas eu acho que pode ajudar, sim. Então, é sim, extremamente importante. com certeza. É. Gê, e o que que você acha, né, do pensamento do CNPP em buscar um único Pilates? O que que você acha disso? Pilates único. Eu gosto bastante desse termo. Eu gosto sempre de fazer comparações. Então, quando você está falando, por exemplo, de balé, a minha formação em dança não tem nada a ver com o clássico, mas eu sei que tem várias escolas e você tem sequências diferentes de cada escola, né? Se eu vou falar do Royal, vou falar das escolas dos Estados Unidos, a da Rússia, tudo Sim, isso. Mas todo mundo trabalha com balé. E então, sim. para mim é tudo a O mesma plié coisa. é um plié em todos os lugares. Às vezes você muda uma sequência ali na barra de um para o outro e existem. Talvez a gente pudesse se comparar isso também com uma língua estrangeira, com o inglês, né? Eu posso estudar o inglês em Londres, eu posso estudar em Nova York, eu ir para um estado de Nova York que tem um outro sotaque, mas eu estou estudando inglês, assim, tá? É. São jeitos diferentes, né? Mas no fundo é tudo a mesma coisa. Então eu gosto bastante dessa Sim, palavra, assim, tá? sim. E a gente precisa entender o que aconteceu lá no passado para continuar desenvolvendo bem. Então é um Pilates único, assim. Eu achei, não sei quem da associação inventou essa palavra, mas para mim O faz muito Robson. sentido. Foi? Ah, legal. Faz muito sentido e é isso mesmo, assim. Então, não tem para mim também uma escola melhor que a outra, assim. Por A gente teve acesso a muitas escolas, né? Isso é muito legal, assim. Você pode ouvir a visão de cada E aprende com pessoa, ou tantas, né? com É. tantas e com. Você sabe que um elder fazia de uma forma, você sabe do outro, e você se identifica mais com algumas práticas do que com outras. Eu tenho as minhas práticas que eu gosto Sim, mais, ou dentro da nossa empresa tem uma linha, uma forma de olhar para o Pilates que se identifica mais com uma prática de X ou Y elder, mas é tudo Pilates. sim. Os nomes são importantes, a gente conhecer a história também é muito importante. Eu acho maravilhoso o trabalho que o Rafael tem feito de desenhar toda essa árvore, a gente entender tudo direitinho. Porque daí é como a gente aprendeu na escola, né? A gente olha para o É. passado, entende por que a gente está aqui nesse momento e pode, no futuro, desenhar um caminho mais coerente, assim. Então, acho que faz bastante sentido chamar de Tem que Pilates. conhecer. É, Sim, sim, sim. É sim, fundamental. sim. Você sabe que eu tive uma. Eu adoro viajar, Sandra. E eu sempre tento, quando eu viajo, e tenho oportunidade de sair do país, se eu conseguir linkar com alguma coisa que tenha a ver com a minha área, perfeito, assim, né? E eu tive a chance de ir para a Alemanha e fazer um roteirinho ali próximo da cidade natal do Joseph e tal. Foi uma viagem bem especial, assim, para mim. E uma grande satisfação, assim. Me senti muito privilegiada de poder ir Com lá, ver a certeza. placa dele, tudo isso, a cidade onde ele nasceu, conversar com algumas pessoas ali em frente. Bem na frente tem uma farmácia, então é bem legal, assim. Conversar com as pessoas para ver se muita gente vai lá, tira foto e tal, esse tipo de coisa, assim. Mas uma coisa que me chamou a atenção, logo depois que eu voltei, de pessoas, por exemplo, falando assim: nossa, gente que trabalha com Pilates, e eu não estou falando isso para julgar, e sim para ver como a gente tem que desenvolver esse conteúdo, assim. Eu recebia mensagens falando assim: ai, meu sonho é conhecer os estúdios do Joseph na Alemanha. Ai, quero muito conhecer a escola do Joseph lá na Alemanha.
Eu falava, gente, mas não tem, não tem uma escola dele lá, assim, porque ele não, ele foi criança lá na Alemanha, depois, não, assim, ele desenvolveu um trabalho lá, mas muito mais na Inglaterra e depois muito, muito mais nos Estados Unidos. Mas o que me chamou a atenção é como a gente tem que divulgar essa informação, porque as pessoas, tem gente que não sabe que o Joseph escreveu um livro, gente, dois, né? Dois livros, assim, Sim, mas assim, dois. a informação que a gente tem é escrita por ele está nesse material e está publicado e está traduzido em Sim, português e tudo isso. Então, é. essa informação que a Isso gente faz tem parte das de NPPs e divulgar. das referências, né, que a gente está criando. Olha, eu dando um spoiler aí já, né? Porque tem que Não, ter, mas né? quem Tem que trabalha ter. com isso, gente, é É. fundamental É a conhecer. Bíblia do Pilates, né? Eu falo, é a Bíblia do Pilates. Você não pode ler outra coisa, né? Outro livro de ninguém sem antes ler o livro dele, né? Os livros E formar dele. sua Se você opinião. trabalha com Pilates. E voltar daí para o contexto histórico da época que esse livro É. foi escrito e o que aquilo queria dizer naquele tempo, apesar dela fazer muito sentido nos dias de hoje também, parece um livro escrito nos dias atuais. Eu acho que ele É. não deixa nada para trás nos conceitos de qualidade de vida, wellness, Sim, bem-estar, saúde, verdade. não deixa assim. Mas é importante conhecer isso tudo. Sim, sim. G, a gente vai entrar numa área agora que eu acho que você domina bem, assim. Você, a Vivi, né? De empreendedorismo, né? E marketing, enfim. Mas esse lado empreendedor que eu acredito, assim como você falou, né, que o Robson fez o diferencial para nós dentro do CNPP, porque todos nós, profissionais da saúde, do movimento, a gente não aprende nada, né? Nem da questão jurídica, nem da questão de. A gente não nasce empreendedor, a gente não nasce um empresário, um microempresário, a gente não nasce dono de nada. Muitos, né, na área do Pilates se tornam o dono do seu estúdio, né, e passam a ser um empreendedor sem ter a mínima noção do que é esse mundo do empreendedorismo, né? E você é uma das grandes referências, né? Você, a G. Hoje vocês estão com 3 estúdios, né? Em São 13. Paulo, numa Acabamos de cidade abrir. desse tamanho. Tem um, Então, tem um que tá com o cheirinho assim, sabe carro novo? Que tem as máquinas que eu, com cheirinho assim, é aí assim, vocês ficam demora pra brigando abrir. para ficar Faz uma lá. Quem quer semana. ficar lá, né? Porque as duas querem ficar no novo agora, né? Tô Não, brincando. agora mais temos que rodar mais, vai dar Com certeza. bastante trabalho. Mas eu acho importante você compartilhar um pouquinho com a gente sobre essa tua experiência, porque faz o quê aí? Uns 13 anos já, né? Pelo que você falou, que você está em São A Paulo e que CC vocês abriram uns Pilates, 10 a CC anos. Pilates é 8 ou 9. Eu sou péssima em 8 ou datas, 9 mas eu anos. já 8 ou 9 anos. Ela é um Tá. bebê ainda. Mas é uma trajetória muito legal, real. Sim. Porque, ou vocês tiveram patrocinadores? Alguém Não. patrocinou para abrir? Eu acho que isso é muito relevante. Eu acho que todo mundo que está aqui quer saber um pouquinho, né? Desse toque aí de Midas aí, essa. Conta um Você pouquinho pra sabe, gente. quando pra gente foi uma Porque a grande gente tem que luta, se dedicar, Sandra. né? Eu Sim. tive muita dificuldade, tenho, não gosto, aprendi, estudo, vou fazer curso, aprendi a gostar e fala um pouquinho pra gente como que é todos os dias, né? Quando eu olho para trás, me dá bastante orgulho, assim, para ver o que a gente já construiu. E uma coisa muito legal, assim, que deu bastante para a gente, foi uma felicidade, foi virar pauta daquele programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios, assim. Aí, Teve uma matéria super legal e eles falaram um pouquinho, assim, até para quem quer conhecer a nossa história, se digitar ali, talvez é possível ver, assim, pela internet, né? Mas a gente começou realmente muito pequenininha, muito, assim, raspando o que a Vivi tinha na poupança, o que eu tinha. A gente até brinca, porque ela ia comprar um carro, assim, com aquele dinheiro, e daí, ou trocar, não lembro direito, assim, mas... E a gente resolveu abrir, assim. Então, começamos com um kitzinho de máquinas,
Hoje eu não sei, hoje talvez a gente deva ter umas 80 máquinas de Pilates, né? Inclusive o estúdio Uau! novo, ele é bem grandão, ele foi um projeto bem audacioso agora, na Vila Madalena, assim, o que a gente está... é dentro de uma escola de dança, assim, que pra gente é um grande Ah, que legal. sonho. A gente vai trabalhar muito com bailarinos lá. É um dos focos. É atendimento para a comunidade, mas a sala foi Sim. pensada e, inclusive, todo o layout é para o pessoal da dança também, onde a gente vai atender com práticas específicas, assim. Então, a gente começou pequena, a gente começou ralando pra caramba. Não tivemos nem patrocínio, nem Vivi, nem eu, nem, infelizmente, assim, maridos que também bancavam. Então, foi um trabalho de dia a dia, assim, dia a dia. Não é fácil empreender. Tem vezes que você volta para casa, você chora, você fala o que eu estou fazendo. Porque cada vez, na verdade, conforme a gente foi crescendo, mais a gente foi se afastando do grande dom que eu acho que a gente tem, que é dar aulas. Até hoje, eu acho que o que a gente faz melhor, tanto Vivi como eu, é conduzir aulas, assim. E a gente gosta muito, assim. Só que até teve um momento que a gente se afastou das aulas. Foi importante, muito importante para que a gente pudesse crescer. E que a gente falava, os alunos sentiram muito o nosso afastamento. E a gente falava que era para... Se a gente não cuidasse da saúde financeira da empresa, todo mundo que trabalhava lá corria o risco de não ter emprego daqui a pouco, assim. Sim. Então, E é uma realidade. fomos atrás de muita informação. Então, Sebrae, fizemos muitas consultorias, grudamos em muitas pessoas, alunos, clientes, pessoas próximas que poderiam nos ajudar nesse sentido. Hoje em dia eu nem sei, mas a gente tem mais de 20 nesse momento são só mulheres, então mais de 20 professoras de Pilates. E são elas que ajudam a gente a levar isso para frente, a atender todo esse grande número de alunos que nós temos hoje. Mas precisa de muita dedicação. Você tem que abrir mão de muitas coisas, Sandra. Porque são... Por exemplo, hoje é terça-feira, né? Era 5:30 da manhã, eu estava chegando no estúdio. Sim. Então, sei lá, às vezes as pessoas podem olhar e falar assim, ai, é chefe, né? É dona, tá lá, mas eu tinha muitas responsabilidades para honrar no dia de hoje. Então, ó. Sim. Ia dar aula hoje, pessoas, né? Daí eu te roubei para live. Liderar pessoas é um grande desafio para a gente também. As pessoas, elas estão na área por vários fatores, né? Então, você entender, conhecer a história de cada pessoa que trabalha com a gente e desenvolver. Cada pessoa tem uma expectativa, uma realidade, uma educação, valores. Mas o bom é que, assim, a gente tem dentro da empresa muito claro os valores que a gente quer ter. Isso ajuda a gente a caminhar, assim. E dia a dia a gente tem crescido. A gente gostaria de crescer até mais, mas esse país está meio com o freio de mão puxado, então a gente está indo no ritmo ali que dá. Mas tá ótimo, né? Num ano como virou, esse sim, que a uma gente paixão. teve. Sim. Empreendedorismo Esse ano virou... não foi fácil. Sim, sim. Né? Muita coisa acontecendo, né? E tem tanta gente que olha também para o Pilates como algo... Eu não acho que é, né? Mas também as pessoas falam, mas você trabalha com isso. Mas tem gente que acha que é um supérfluo, que pode cortar tudo. Que o Pilates pode ser uma das primeiras coisas a ser cortadas, assim. Mas eu vejo muita gente prosperando dentro do Pilates. E isso é muito legal, sabe? Fazendo um trabalho certo, ajudando as pessoas, prosperando. Nós prosperamos muito, assim. Hoje em dia, tudo que eu tenho conquistado é graças a esse trabalho, assim. Então, por exemplo, eu falei antes da viagem para a Alemanha. Eu paguei com muita aula de Pilates. Né? Eu sei bem como é. Então, é meio que por aí, assim. Então, E empreender é para corajosos. E para quem não tem sim. muita preguiça, porque senão não rola.
E como que vocês se dividem, assim? Quem é mais... Quem cuida do quê, vamos dizer? A Vivi, você... A gente tem áreas específicas, assim, então Uhum. financeiro fica com uma, parte de marketing, vendas, atendimento com outras, na parte técnica ambas opinam. A gente percebe que a gente juntas trabalhando, a gente tem uma força boa de trabalho, assim, no sentido que Isso é muito a gente flui importante, muito. né? Também. É. E eu sou super favorável a ter sócios, eu acho importante, assim, se você encontrar pessoas que têm valores próximos a você, fica super, você se fortalece muito e você pode caminhar, assim, muito mais rápido, né? Agora, Do quando as que pessoas têm sozinho, né? opções, valores e padrões, objetivos diferentes, daí é difícil. Então, para quem busca um sócio, precisa sentar, olhar, onde é que você quer chegar? Ah, eu quero ir para cá. Ah, então a gente pode ir junto. Mas se um quiser ir para cá, outro para outro lado, não dá muito certo. Não vai dar. É um É. casamento, né? É um casamento dois, né? Sua marida, Vivi, não é? Mas, ó, o clima de um estúdio de Pilates é tão legal, né? Então, eu acho que todo mundo que trabalha assim tá num paraíso, assim, sabe? A gente tá num ambiente super confortável, bacana. Então, depende das pessoas que estão sobre o mesmo teto fazer e acontecer, assim, porque É. é um lugar legal, assim. Eu já tive, dentro da área de educação física, eu já trabalhei experiências, assim, ou estagiei em escolas, em hotéis, trabalhei com várias áreas, assim, e ginástica laboral. E é tão chato quando você tem que fazer uma coisa que as pessoas são obrigadas a fazer o que você está pedindo, mas elas não gostam, elas não querem. E no Pilates eu vejo que quem vai para lá normalmente está afim de fazer, sabe? Você não busca outros caminhos, sabe? De repente, em vez É. de eu fazer Pilates, eu ter que ter essa energia, essa força para me movimentar, eu posso ir num outro lugar que alguém faça isso por mim, né? E eu fique parado e alguém venha. Então, e o retorno à vida é É. isso, né? É isso que a gente vende, não Sim, vende? Essa sim, força, com essa certeza. energia. Então é bem É. por aí, assim, eu acho a Uma importância da coisa, nossa. é, uma coisa que eu acho bem importante, G, não sei, eu vejo isso, e vejo talvez como um erro, assim, de quem, de quem abre o seu espaço, o seu estúdio, né? Normalmente, as pessoas trabalham muito e não deixam um tempo para administrar, né? Hum, E quando a gente resolve ser empreendedor, a gente tem que estudar. Não adianta estudar só Pilates, não adianta fazer só curso de Pilates, né? Não adianta só dar aula. Você precisa ter um tempo para estudar as questões que envolvem a tua empresa, porque da mesma forma que você falou que tem gente que não sabe que Joseph escreveu 2 livros, tem pessoas que têm estúdio, mas não sabem absolutamente nada sobre questão administrativa, sobre fluxo de caixa, sobre como que ela vai precificar, como ela abre um estúdio como se ela tivesse, não sei, indo no shopping, sabe? sim. Então, É. eu acredito que falta um pouquinho, né, de cuidado. Eu acho que, assim, minimamente, que a gente, né, que qualquer pessoa que tenha, que pense em empreender, né, assim como pense em trabalhar com Pilates ou com qualquer outra metodologia que seja, se a gente tiver dedicação e estudar um pouquinho aquilo que a gente vai fazer, eu acho que, né, não tem sorte, né? Tem muito Não, trabalho, muito muito, estudo, né? Muito erro muito. também. A gente aprende com os erros, porque a gente quebra a cabeça às vezes. Você acha que tá certo fazer determinada coisa, né? Às vezes a gente até insiste um pouco. Não sei, isso aconteceu muito comigo, né? Eu tive uma fase de empreendedorismo que eu depois não queria mais. E aí Uhum. eu entendi que, tá, né? Eu tinha que aprender um pouco mais, que não é assim, né? Então eu acredito É, que isso essa questão faça que você diferença. levantou de não saber, assim, não entender um pouquinho o que está por trás, os números, ela interfere, inclusive,
Em estúdios oferecendo, às vezes, um valor extremamente baixo por um trabalho, assim, sabe? Eu olho simplesmente o preço dos meus concorrentes e eu defino, eu vou cobrar X, e daí você não sabe o que tem por trás. De repente tem uma empresa ali que Você está não fez pagando todos os conta. impostos direitinho, né? Tem outra É. que isso vai, você vai se detonando assim, e quando você precisa trocar máquina, de repente você não tem dinheiro. Ou se você precisa sair de férias e pagar uma pessoa para atender no seu lugar, você não tem fluxo de caixa. É muito comum, assim. Eu É. sempre recomendo, Sandra, para quem entrar na área, antes de montar de cara o estúdio, ter uma experiência trabalhando com outras pessoas, Eu assim, sabe? também. Eu também falo Além muito de isso. ser, é legal trabalhar com outras pessoas e aprender, assim. Eu acho muito bacana estar num estúdio que tem muita gente atuando, porque você aprende com cada um de uma forma, assim. Mas você vai começando a ganhar experiência, assim. Você não sai na loucura ali de montar algo e às vezes você tem que estudar tanto a parte técnica do ofício mesmo, né? Ser instrutor de Pilates, mas ao mesmo tempo você tem que gastar um tempo para cuidar de toda a parte financeira, Sim. e não é só o financeiro, né? Tem o marketing, É. tem tanta coisa, o atendimento em si, tudo que está por trás, né? A limpeza do estúdio, tudo é muita coisa, assim. Então, É é muita coisa. importante. É. É É. importante. G, tá quase acabando nosso horário. Acho que temos menos que 5 minutos, passa rápido, né? Foi muito bom. E para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui de otimismo, né, sobre os rumos que o Pilates está tendo com o CNPP, né, com tudo que a gente vem trabalhando e que a gente pode proporcionar para quem está aí assistindo a gente. Tá? Bom, eu sempre, quando eu converso com alguém, a pessoa me pergunta, Sandra, o que é que eu faço? Eu falo, eu sou instrutora de Pilates. Normalmente, a da pessoa, a primeira questão é um sorrisão, assim. Sério? Nossa, Pilates é tão legal! Ou às vezes ela fala assim, eu já fiz, foi super legal. Ou, eu nunca fiz, mas eu tenho maior vontade de experimentar, porque todo mundo que faz fala super bem e tal. Então, eu acho que a minha mensagem positiva é para quem está na área, valorize, porque a gente está realmente atuando com uma coisa que é muito legal mesmo, assim. Não é só o entusiasmo da pessoa que está conversando com você, que escuta a palavra É, Pilates e sai sorrindo, assim. A gente transforma vidas, a gente tira dores, a gente muda a trajetória de uma pessoa, assim, se a gente trabalhar. Então, é muito importante a gente trabalhar com isso com muita responsabilidade e gratidão, com bastante felicidade mesmo, né? E daí, quando eu falo de felicidade, eu lembro daquela citação do Joseph, que ele fala que a aptidão física, no livro, né, é o primeiro requisito para a felicidade. sim. Então, precisamos estar felizes dentro dos nossos trabalhos. Precisamos. Se você não tiver, olha em volta o que está acontecendo, tá? E muda de área, vai fazer outra coisa, vai vender coco na praia, tem tantas opções, gente. Hoje as profissões são. Você pode virar uma influencer, tem tanta coisa que pode ser feita, né? Sim. E trabalha com amor, trabalha com responsabilidade, com amor. Eu acho que alguém até escreveu ali nos comentários, agora eu não vou lembrar quem foi, mas assim, o Pilates já teve o boom, ele não tá assim numa crescente de cada vez ter mais estúdios, não. Bem pelo contrário, tá ficando na área quem está trabalhando com mais responsabilidade, porque sempre quem segue modismos agora talvez esteja indo para uma outra modalidade, e não para o Pilates, assim. Sim. Porque a gente já teve o boom do Pilates alguns anos atrás, assim. Eu me recordo de É. ter filas de espera no estúdio, assim, sabe? Pessoas esperando enlouquecidamente horários. Hoje não é bem assim, né? A gente está todo mundo construindo, todo mundo vive bem atuando com Pilates, as pessoas recebem
salários bacanas, os estúdios também estão se mantendo, mas precisa isso, precisa qualidade, precisa responsabilidade, precisa pôr amor no ofício. Então, e o Sim. CNPP veio para isso. Ele veio para ajudar Vem com a gente, né, veio Gê? para quem quer, exatamente, quem quer seguir uma área assim, quero trabalhar com Pilates e Vem. a gente conhece, por exemplo, a Lolita e olha ela lá velhinha assim, atuando. Amanhã é aniversário dela. Amanhã? Ai, que É. coincidência.